Louvado seja Deus. Salmo 126. Todos encontraram? Está ali no telão. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que... Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, queridos? Nós podemos louvar a Deus por esta palavra? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Senhor, já foi orado aqui nesta manhã, Senhor. Eu sei que é uma manhã de oração, Pai amado, Pai querido. Mas eu te peço que o Senhor, meu Deus amado, venha falar mais e mais conosco, Senhor, através dessa palavra. Amém, querido? Esta palavra é um regresso, irmãos. Essa palavra é um regresso de um cativeiro. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele fala para aquele povo, através do profeta Jeremias, que haveria um cativeiro. A Bíblia vai dizer que Deus vai ensinar aquele povo a lidar com as perdas. E lidar com perda não é fácil, porque ninguém quer perder nada, louvado seja Deus. Mas Deus chama aquele povo para ser povo escolhido, para ser povo peculiar. Deus tinha um cuidado com aquele povo, mas o povo andava com Deus, pastor, e caía novamente. Deus levanta os profetas para dizer: olha, diga para aquele povo: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Deus tinha um cuidado, levantava os profetas, os juízes, para falar com aquele povo. Deus levanta o profeta e diz para o profeta: olha, fala para aquele povo que aquele povo, ele me louva de lábios, mas o coração está distante de mim. Deus queria aquele povo mais próximo, louvado seja Deus. Deus levanta agora o profeta Jeremias, e Jeremias vai pregar em Judá, no momento onde o povo não queria ouvir, onde aquele povo estava com dura serviço, onde os olhos daquele povo estavam distante do Senhor, onde aquele povo queria andar nos seus próprios caminhos, louvado seja Deus. E Deus agora, Ele vai ser didático. Deus agora vai ensinar para aquele povo que é perder, louvado seja Deus. Deus levanta o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias começa a pregar em Judá, e começa a dizer para aquele povo: olha, vai vir um cativeiro, louvado seja Deus. Deus vai levantar um espeto, uma vara de correção, aleluia, porque Deus corrige aqueles ao qual Ele ama, louvado seja Deus. E nesses últimos dias, nós não queremos receber a correção de Deus, mas a vara de Deus conduz, a vara de Deus ensina, a vara de Deus coloca no caminho, louvado seja Deus. E Jeremias está lá pregando a palavra do Senhor. A palavra parece dura, mas a palavra é bênção para a nossa vida. O Senhor vai dizer: passarão o céu, passarão a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jeremias sai pregando, e a Bíblia vai, alguns vão dizer que Jeremias é um profeta chorão. E o choro de Jeremias é pela dor da nação. O choro de Jeremias é pela dor do povo. Jeremias sai pregando e vai dizer: olha, vai ter cativeiro. E aqueles que não queriam ouvir a palavra de Jeremias, louvado seja Deus, distorcia e dizia: não, isso é coisa de Jeremias, não vai ter cativeiro não, aleluia. Porque nos últimos dias
povo aí fora só quer, louvado seja Deus, ouvir o que massageia o ego. Toma a chave de carro, toma a chave de casa, toma a chave daqui, toma a chave dali, aleluia. Mas hoje nesta igreja, nesta manhã, o Senhor vai entregar a chave do céu, aleluia. Parecia uma pregação dura. Jeremias foi esbofeteado pela pregação. Jeremias foi jogado na cisterna pela pregação, aleluia, louvado seja Deus. E às vezes por falar a palavra de Deus e por falar a verdade de Deus, aleluia, preparam poços para nos atirar, aleluia. Mas deixa Deus falar uma coisa aqui nesta manhã. Pode ter cisterna, pode ter fundo do poço, aleluia, mas ainda tem um Deus, aleluia, que marca encontro no poço e nos tira do poço, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, que Jeremias vai dizer, olha, 70 anos, aleluia, vai ser 70 anos, então vocês vão, aleluia, vocês casem, vocês construam vida naquele lugar, aleluia, façam vida lá. E coisa dura é fazer vida em cativeiro, coisa dura é viver em cativeiro. Mas Deus tem uma palavra nesta manhã. Aquele que levou o cativo, o cativeiro, está aqui nesta manhã para dar vitória para o seu povo. Deus ministra aqui nesta manhã. Deus vai estourar cativeiro e vai dar vitória para o seu povo. Aleluia. É manhã de Deus libertar cativeiro. É manhã de Deus estourar cativeiro. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Jeremias prega isso para o povo. Aleluia. Mas não tem jeito. Porque Deus chega, levanta Nabucodonosor. Aleluia. E aquele povo agora vai ter que aprender a lidar com as perdas. Nabucodonosor chega, ele leva os príncipes, ele leva os nobres, ele leva profeta, ele leva sacerdotes, e aquele povo agora vai para a Babilônia. E quem fica em Judá vai ter que aprender com a destruição, sem templo, aleluia, sem muro, sem arca. Isso era duro para o povo, porque o templo de Jerusalém era a glória, era a grandeza na vida do povo. E agora, quando Nabucodonosor chega, ele destrói o templo. Não tinha mais lugar para adoração. Porque tem gente, louvado seja Deus, que fica procurando lugar para adorar, como aquela mulher samaritana. Mas Jesus tem uma palavra para dizer: a hora vem, e agora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é o local da adoração. O melhor local da adoração está dentro de nós, aleluia. Não é a situação que eu vivo, mas é a adoração que eu entrego para Deus. O cenário aqui fora pode estar caótico, mas aqui dentro eu sempre vou ter um louvor para o Senhor, aleluia. Aleluia. O povo não tem templo, aleluia. Os muros derribados. E muro na Bíblia significa justiça. Aquele povo agora está sem juízo, sem a justiça de Deus. E coisa dura, louvado seja Deus, é quando a gente tenta se justificar de algo e não tem crédito. Mas a Bíblia diz, pela boca do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus que os justifica? Os muros podem estar derribados, mas tem um Deus de justiça aqui nesta manhã. Não se preocupe, Deus fará justiça. Não se preocupe, aleluia, se preocupe, Deus te justifica nesta manhã. E a arca foi levada, e até agora a arca não foi encontrada. Então aquele povo estava sem glória, sem a presença de Deus. E coisa dura, irmãos, é pregar sem glória,
é louvar sem glória, é andar sem glória, é orar sem glória, é não sentir mais a presença de Deus, louvado seja Deus. Mas nesta manhã, a glória de Deus inundou este lugar. Nesta manhã, a glória de Deus está nos envolvendo neste lugar. Igual Salomão, quando ele ora ali na inauguração do templo, a glória era tão grande que quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. E é isso que o Senhor ministra nesta manhã. A glória de Deus está no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Agora o povo está lá no cativeiro. Aleluia. Numa tristeza, num desânimo, numa agonia. E que eu acho lindo, que Deus é tão santo. Aleluia. Que Jeremias, ele está em Judá. E ficou só os pobres. A terra ficou escassa. A terra ficou em miséria. Mas Deus deixa o profeta Jeremias em Judá. E lá na Babilônia, tem um Ezequiel, tem outros profetas lá. E eu perguntei para Deus, na Babilônia tem profeta, no cativeiro tem profeta. Em Judá ali, pobre, pequeno, ficou profeta. E o Senhor falou, ficou, filha. Porque a minha palavra tem que ser pregada. Em tempo e em fora de tempo. Na bonança e no cativeiro, aleluia. Porque passará tudo, mas a palavra de Deus não há de passar, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Jeremias está lá. E o povo está ali no cativeiro e o desânimo é tão grande. A tristeza é tão grande, porque quem é que vai construir vida em cativeiro? Porque cativeiro nos entristece. Hoje qualquer luta a gente quer desistir. Hoje qualquer luta a gente quer parar. Aleluia. Às vezes a gente se enfia num cativeiro que às vezes a gente que procura. Aleluia. A gente às vezes esquece às vezes da alegria da salvação. Porque a luta é muito grande, louvado seja Deus. E quando eles vão para o cativeiro, eles vão com mudança. Eles vão com mobília. Eles vão com muita coisa, porque Jeremias falou, vai fazer vida. Mas vai chegar o momento de Deus, louvado seja Deus, nos revelar e mudar a história. E quando eu olho para essa situação, pastor, eu vejo que tinha tudo para dar errado. Porque às vezes a gente olha para situações e fala, não vai dar certo. Tem tudo para dar errado. Mas tem uma palavra de Deus aqui nesta manhã. Aleluia. Tem tudo, louvado seja Deus, que parece que vai dar errado. Mas Deus ministra, tem uma promessa de Deus. Quando a gente olha e pensa, vai dar tudo errado, Deus vai falar, não. Isso daqui tem promessa, aleluia. E quem tem promessa de Deus, vive as promessas de Deus. E é tempo da gente viver as promessas de Deus. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se Deus falou, está falado. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura Deus falaria e não cumpriria? Deus cumpre, irmãos. Agora esse povo está lá no cativeiro. E no cativeiro eles começam a escrever o Salmo de número 137. Olha a tristeza desse povo. Eles vão dizer, olha, junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. E aquele povo, os nossos inimigos, olhavam para nós e diziam, cante-nos para nós um cântico de Sião. E eles diziam, como é que nós vamos cantar um hino ao Senhor em terra estranha? Sabe o que o Senhor ministra aqui nesta manhã? Adorador não escolhe o lugar da adoração. Aleluia. A tua adoração no momento de crise muda história. Aleluia.
Deus está com saudade nesta manhã, Ramanto Iramanácia, de ouvir o perfeito louvor que sai da sua boca, aleluia. Porque a gente mais murmura do que adora. Murmuração afasta, adoração aproxima. Murmuração afasta, adoração aproxima. Deus está colocando louvores de adoração no meio da crise. Aleluia. E aquele povo, como é que nós podemos cantar um cântico de Sião em terra estranha? Eles esqueceram da promessa. Eles vão pegar suas harpas e vão pendurar sobre os salgueiros que estavam em volta do rio. Aleluia. E no meio da crise a gente faz isso. A gente se esquece das promessas e já quer entregar tudo, já quer encostar tudo. Aleluia. E o Senhor ministra aqui nesta manhã. O meio é muito difícil, mas nós estamos debaixo de uma promessa. O profeta Daniel diz: ninguém vai morrer no meio, mas tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Eles queriam pendurar aquelas harpas. E quando o pastor Glauber foi estudar sobre essas harpas, era madeira de acácia. Era uma madeira dura, forte, pesada. E as harpas eram maior do que o homem. E eu fico imaginando, quem é que vai para um cativeiro e caminha quilômetros e milhas a pé e carrega a harpa nas costas? Aleluia. Aleluia. O inimigo, muitas das vezes, quer inibir, tirar nossos talentos. Mas o Senhor ministra nesta manhã, não largue a sua harpa. Não largue, não pendura seus instrumentos. Não entrega seu chamado, aleluia. Não pendure o seu chamado por conta de situação nenhuma. Aleluia. E eles vão escrever: junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. E aquele povo olhava para eles e dizia: canta para nós um cântico de Sião, porque eu sei que você é adorador. Aleluia. Pode ser que você esteja num cativeiro, mas Deus sabe para que Ele te chamou. Aleluia. Às vezes a gente está na crise, na dor, na prova, mas Deus vai colocar alguém do nosso lugar e vai do nosso lado e vai dizer: cante para Ele, prega para Ele, abraça Ele. Às vezes a gente diz: Senhor, mas a minha dor é maior. E o Senhor ministra nesta manhã: mas eu quero te usar na tua dor para cuidar da vida de alguém. Aleluia. Glória a Deus. Eles querem entregar, mas Deus, no seu amor e na sua misericórdia, Deus vai levantar um príncipe. Deus vai levantar um estrangeiro. Deus vai levantar, louvado seja Deus, Esdras capítulo 1, aleluia, Ciro. Aleluia. Eu acho tão lindo o amor de Deus. Aleluia. Que Deus, quando levanta Ciro, aleluia, Deus diz mais ou menos assim, para aquele ungir, aleluia, para aquele homem que era um estrangeiro, louvado seja Deus, Deus vai dizer: Ciro, pega um decreto e assine esse decreto. E o que está escrito nesse decreto? Aleluia. Libera meu povo para ir para casa. Olha o que o Senhor ministra nesta manhã. Deus está assinando decretos. Aleluia. Deus está assinando. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmãos. Deus está assinando papéis. Aleluia. Às vezes você pensa que vem daqui, às vezes você pensa que vem de lá, aleluia, mas de lá de cima Deus vai usar alguém, aleluia, que vai lembrar da tua causa, e Deus vai assinar, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, para dar vitória para os seus, aleluia. Deus vai assinar, aleluia, papéis. Deus vai assinar decretos.
e vai haver liberdade desse cativeiro, porque o Senhor ministra aqui nesta manhã que no lugar de algemas, Deus quer fazer aliança. No lugar de algemas, Deus quer fazer aliança. No lugar de algemas, Deus quer fazer aliança. Ramanagasuri Karamanasha. Ramanagayasuri Andaramandu Iramanasha. Eu vejo um papel sendo assinado nessa casa. E não é emoção de pregador não, querido, porque eu amo a palavra. Mas eu vejo um rolo. Aleluia. E Deus assinando com caneta de ouro. Aleluia. E eu estou olhando essa assinatura. Aleluia. E nesse papel está escrito vitória. Aleluia. Nesse papel está escrito vitória. Aleluia. Deus está desenrolando um pergaminho aqui nesta casa. Ramanasha. Ramanagasuri Karamanasha. Ciro assina o decreto. Manda esse povo para casa. E quando o decreto é assinado, Deus está dizendo: quem quer ficar, fica. Mas quem quer ir, vai. E agora esse povo está voltando. Está voltando de um cativeiro. No 37 ele chora, no 137. Mas no 126 eles vêm cantando. No 137 eles estão em amargura. No 126 eles estão vindo com alegria. Aleluia. Sabe o que Deus está ministrando nesta manhã? Ele está virando a página da amargura. Ele está virando a página da angústia. E Ele está dizendo: o 137 vai passar. E eu estou te trazendo para o 126. E qual é o 126? Louvado seja Deus, aleluia. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Aleluia. É o Senhor dizendo: o que eu vou fazer neste retorno, aleluia, nem você vai entender. É o Senhor dizendo: louvado seja Deus. Quando Deus virar esta página, você vai dizer: Senhor, é isso mesmo? Senhor, é verdade mesmo? Senhor, será que eu não estou sonhando? E Deus vai dizer: não, não é sonho, é realidade. Eu estou fazendo algo extraordinário. Aleluia. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos. Aleluia. Tem gente que vai começar a rir à toa. Aleluia. Tem gente aqui que vai começar a rir nem saber do que está rindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então a nossa língua se encheu de cântico. Eu não queria cantar no cativeiro, mas nesse retorno, Deus está colocando um cântico novo na minha boca. Deus está colocando um cântico de vitória. Pastor, descansa seu coração. Pastor, descansa seu coração. Acalma essa aflição desse peito. Aleluia. Deus está colocando um cântico de vitória aqui neste lugar. Você vai louvar a sua vitória. E eles vão dizer: aleluia. Então as outras nações estão vindo, olhando eles voltarem, cantando alegremente. E as outras nações vão dizer: grandes coisas fez o Senhor a este. Aleluia. E eles vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta manhã? Quem está lá fora, que te viu na prova, que te viu no cativeiro, eu sinto a graça de Deus aqui, que te viu na luta, vai ter que ver o que Deus está fazendo na sua vida. Antes de você abrir a sua boca e dizer: grandes coisas o Senhor fez por mim, eles vão dizer: grandes coisas fez o Senhor a ela, grandes coisas fez o Senhor a esses. Aleluia. E você vai repetir a frase deles: grandes coisas fez o Senhor por mim. E é por isso que nós estamos alegres. Por quê? Porque a alegria do Senhor é
essa força. Receba nesta manhã fortalecimento da parte de Deus, aleluia. E eles vão dizer: faz-nos regressar, Senhor, como as torrentes do sul. Ou seja, faz-nos regressar, Senhor, como as torrentes do Negueb. Como eu gosto dessa frase Negueb, desse nome Negueb. Porque Negueb é um deserto muito grande e seco, louvado seja Deus. Ele passa um período seco, estéril, sem nada. Mas quando o Monte Hermon, quando o Monte Hebron, eles derretem, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que aquelas torrentes de água sai regando aquele deserto. Deserto seco, deserto árido, deserto com cânions enormes de feridas abertas pelo tempo. Aleluia. E o Senhor está ministrando aqui nesta manhã que tem pessoas aqui que estão vivendo um período de Negueb. Louvado seja Deus, com uma esterilidade muito grande da alma, com cânion enormes de ferida, louvado seja Deus. Tem gente que vem para o culto e coloca um band-aid na ferida e adora a Deus, aleluia. Mas quando chega em casa que arranca o band-aid, parece que a ferida é maior, porque quando você cola a ferida e arranca, ela abre maior, louvado seja Deus. Mas o Senhor ministra aqui nesta manhã, Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário e morada. Tem um rio de vida, tem uma corrente de Deus inundando este lugar. Quando o Monte Horebe, eles começam ali a derreter as geleiras, a Bíblia diz que essa torrente de água vai passando pelo esse deserto do Negueb. E quem está lá, os beduínos, quem está lá, o povo, pastor, eles olham para cima e eles veem uma poeira muito grande. A água não chegou, mas a poeira lá no horizonte é muito grande. E eles sabem que está vindo a água de Deus. E por que Deus mostra a poeira primeiro? Porque poeira significa passado. Poeira significa coisa que ficou guardado. Poeira significa, louvado seja Deus, coisa de que quando eu puxo o móvel para limpar, eu encontro que tem alguma coisa ali de muitos anos que não foi retirado. Mas nesta manhã o Senhor ministra que a poeira de Deus já está chegando, louvado seja Deus, porque a água de Deus está limpando toda a dor do passado, toda a angústia, todo o sentimento contrário, toda a depressão, louvado seja Deus. E quando aquela água vem, aleluia, são águas tão profundas que aquilo que era rachadura de cânion, aquilo que era rachadura de dor, aleluia, são encobertos pelas águas. É o Senhor ministrando aqui nesta manhã que Ele está removendo a dor da sua alma. É o Senhor ministrando aqui nesta manhã. Vai ter sono sem precisar tomar remédio. É o Senhor ministrando aqui nesta manhã. Você vai dormir sem precisar tomar nada. É o Senhor ministrando aqui nesta manhã. Louvado seja Deus. A cura dessas águas é muito mais profunda do que você imagina. Deus está curando essas feridas da tua alma. Louvado seja Deus. Porque Deus precisa de você sarado. Por quê? Porque há um doente precisando de você. E eu trabalho na área da saúde e eu sei, doente não cura doente, precisa estar sarado. Deus está curando nesta manhã toda angústia, toda tristeza, toda ferida da alma, toda depressão. Salmo 42, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, e espere em Deus. Receba a cura da alma, receba a cura da alma, receba a cura da alma. Tenha paz, aquela paz que excede todo entendimento.
glória a Deus. Aleluia. Faz-nos regressar, Senhor, como as correntes do Negueb. E aqueles que semeiam em lágrimas, aleluia, cegarão com alegria. Aleluia. Tem gente que tem medo de semear, tem medo de se entregar por conta de questões passadas. Mas o apóstolo Paulo, quando ele sai para fazer a obra de Deus, ele vai dizer algo que eu acho muito profundo e eu amo esse versículo. Ele vai dizer: a minha vida não está baseada nas coisas que para trás ficam. Antes eu prossigo para o alvo, para o chamado da minha vocação. Aleluia. Aleluia. Sabe que Paulo está dizendo? A minha história não é resumida naquilo que ficou para trás. A minha história é resumida em cada passo que eu dou para frente, sabendo que Ele está na frente de mim. Aleluia. É o Senhor dizendo aqui nesta manhã: destrua o teu passado, destrua o teu passado para salvar o teu futuro, destrua o teu passado para salvar o teu futuro. A gente vive uma vida de saudosismo. Eu era, eu fazia, eu acontecia. Não, você é, você faz, você acontece. Aleluia. Paulo vai dizer: eu não posso algumas coisas, não, eu posso todas. Não são algumas, são todas. Não é poucas, são todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E eles vão dizendo: aquele que semeia a preciosa semente. Aleluia. Louvado seja Deus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Aquele que leva. E isso daqui é muito lindo para a minha vida. Aquele que leva a preciosa semente. Talvez alguém está dizendo: não vale nada. A sua semente é infrutífera. Aramanácia. A sua semente é problemática. Não vai germinar nunca. Mas a palavra de Deus, ela diz nesta manhã: a sua semente é preciosa. O mundo pode valer nada, pode lá fora rotular do que quiser, mas o Senhor ministra aqui nesta manhã: ela é preciosa. Não deixe o mundo dar nome para a tua semente. A semente é tua, e quem garante o plantio e a colheita ainda cuida da semente. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente parado? Não, querido. A preciosa semente é andando. Aleluia. É caminhando. Deus não tem compromisso com quem para. Continua andando com a tua semente. Louvado seja Deus. Continua andando com ela na sua mão. Não perde sua semente não. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente andando. Talvez você esteja chorando. Aleluia. Carregar semente difícil. Às vezes a gente chora, né? Eu tenho uma até hoje. Louvado seja Deus. Mas falei: Deus, eu não abro a mão. E o Senhor falou: enquanto a tua mão estiver segurando, a minha segura também. Aleluia. Continua segurando. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Olha, tem uma vírgula. E o Senhor está dizendo que voltará. Olha o Senhor dizendo: tem retorno.
Aleluia. A tua semente vai ter um retorno de glória. Jesus vai dizer: voltará sem dúvida. Não duvide daquilo que Deus está falando aqui nesta manhã, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Quem já plantou um grão de milho? Quem já plantou um grão de milho? Aleluia. Uma semente de milho. Já viu um pé de milho? Você planta um grão. E milho é uma semente tão boa que dá até na beira do caminho, nos bueiros. Mas quando ela germina, ela dá de 5 a 10 espigas. E quanta espiga tem uma semente de milho? E é isso que o Senhor ministra aqui nesta manhã. Aleluia. Guarde a sua semente. Esse tempo de cativeiro vai passar. Deus vai mudar a história. Deus sempre muda a história. Cuide da sua semente. É Deus dizendo aqui nesta manhã: louvado seja Deus. Faça o que você nunca fez, para viver o que nunca viveu. Faça o que você nunca fez, para viver o que nunca viveu. Louvado seja Deus. Deus está mudando história. Deus está mudando o cativeiro. Aleluia. Deus está nos colocando no Salmo 126. E Deus está ministrando nesta manhã. O extraordinário de Deus está para acontecer na vida de alguns aqui. O que Deus vai fazer e o que Deus está fazendo, aleluia, é tão tremendo, aleluia, que nós vamos ficar igual esse povo. Senhor, se é verdade mesmo, porque está parecendo que eu estou sonhando, mas é Deus dizendo: eu não estou parado. O céu está em movimento. É Deus dizendo: o céu está em movimento, aleluia. O céu está em movimento ao seu favor. Louvado seja Deus. Senhor, mas o tempo é de escassez, o tempo é de seca. Louvado seja Deus. E Deus vai dizendo assim: olha, eis que o inverno passou, a chuva cessou, aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chega. Tem um tempo novo, tem um tempo de cantiga, tem um tempo de alegria, tem um tempo de louvar ao Senhor, tem um tempo determinado. E Deus está determinando um tempo hoje. Deus está marcando um marco nessa igreja. Chegará o tempo de cantar. A chuva passou, o inverno passou, aleluia, e chega o tempo de cantar. Amém, queridos? Você fica com essa palavra? Deus está removendo o cativeiro. Deus já te deu a semente. Aleluia. Não se esqueça. No lugar de algemas, Deus está fazendo aliança. Não se esqueça disso. Deus está fazendo aliança aqui nessa vida. Deus está cuidando dos seus, querido. Dura coisa é a gente pregar, a gente falar e saber que, aleluia, ainda tem uma Babilônia em casa. Aleluia, mas Deus ministra nesta manhã. Grandes coisas o Senhor está fazendo. Eu creio nesta palavra, irmãos. Eu creio nesta palavra. Está chegando um tempo novo. Eu estava muito abatido uma vez e uma irmã chegou para mim: está chegando um tempo novo. E às vezes a gente fica focado ali naquele abatimento e não vê o que Deus está fazendo. Aleluia. Mas o Senhor ministra nesta manhã. Ele está fazendo. Ele está fazendo, aleluia. Não turbe o teu coração. Não se preocupa. O cuidado de Deus é tão especial. Às vezes você olha para cá, você olha para lá e fala: Deus, eu não sei o que fazer. E o Senhor diz: que bom, porque quando você não sabe o que fazer, eu faço, aleluia. Deus falando: eu estou entrando na tua história, aleluia.
porque tu diz, aleluia, que não aguenta mais e está fraco. E o Senhor ministra nesta manhã, e quando diz que tu está fraco, quer que tu está forte, aleluia, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, aleluia. E Deus ministra nesta manhã o meu coração, aleluia. Ele está fortalecendo a tua mente, Ele está fortalecendo o teu coração, Ele está fortalecendo Ele está fortalecendo a tua saúde. Louvado seja Deus, porque tu sabe de onde Deus te tirou, tu sabe para que Deus te chamou. E às vezes tu quer entrar no Salmo 137 e pendurar as tuas harpas, mas o Senhor ministra nesta manhã: ai de ti, homem, ai de ti de parar de pendurar aquilo que eu entreguei nas tuas mãos, Ramanácia. Deus ministra nesta manhã: tu vai compor, Aramanagasurianda, tu vai compor uma estrofe, Aramanto Iramanácia, de vitória, e tu vai louvar com o instrumento que Deus colocou na tua mão, a vitória que Deus está te entregando hoje. Aramanto Iramanácia, Deus é Deus de vitória. Descansa, filho, descansa. Às vezes tu está agoniado, aleluia, Deus tem um cuidado de ti. Às vezes tu fala: aquela que orava por mim não está mais perto, mas Deus colocou uma. Aramanas, tem uma parceira aqui, Aramanas, tem tua família, tem este povo, Aramantui. Às vezes tu pensa assim: Senhor, mas e aí? Arantui, Aramanas, o Deus de providência está na tua vida. O Deus que é dono do ouro e da prata está na tua vida, Aramanto Iramanás. Às vezes você fala assim: Senhor, eu não tenho nada. Tu está que nem aqueles dois vindo da oração na porta do templo, aleluia. Eu não tenho ouro, mas eu não, aleluia, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, aleluia. Você tem um Deus grande, você tem o poder de Deus que é muito maior do que qualquer outra coisa, aleluia. Deus cuida da tua agenda, Deus cuida da tua família, Deus cuida das tuas finanças, e Deus cuida da tua vida. Às vezes tu está agoniado, aleluia, mas o Deus que te escolheu, aleluia, está contigo. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor.